Hello! Começa agora mais um episódio do nosso podcast Sentinelas e hoje com duas convidadas, Viviane Lupin, que é minha amiga da faculdade, gente, e assim, nós nos tornamos outras pessoas. Eu tava rindo lá em casa falando sobre isso. Graças a Deus, novas pessoas aqui com vocês. A Vivi é advogada, ela tem um perfil no Instagram, que inclusive vocês precisam seguir, que é o Descolonize.educa. É esse o arroba? Esse é o arroba. Descolonize.educa. E o que você faz? Fala pro povo. Então, gente, o Descolonize, ele visa democratizar uma educação antirracista, né? Então, a gente tenta pegar todo o conteúdo sobre questões étnico-raciais, né? Sobre educação antirracista e colocar de uma linguagem acessível para a galera conseguir entender, debater. A gente sempre indica livros também, porque ali é um conteúdo condensado, né? Esse assunto é gigantesco. Então, a gente tenta colocar ali só para poder instigar a pessoa a pesquisar mais, estudar mais sobre aquilo e abrir um debate democrático, né? Gente, tava pensando aqui, a gente se conheceu em 2011, já tem 11 anos. 2011. E essa aqui que eu conheci hoje, doutora Isabela, advogada. Fala tudo que você fala. Você fala tanta coisa. Bom, eu sou advogada criminalista, especialista em gênero, raça e direitos humanos. Também sou militante do Movimento Negro Unificado e entusiasta, né, dos direitos das mulheres. E a gente já... E maravilhosa, né, também. Diga-se de passagem. Somos. E a gente tava lá em casa já esquentando o cérebro, né, podemos falar assim. Fervendo. Falando umas verdades aí, né, de uma galera. Oh, meu Deus. E o episódio de hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher, violência contra a mulher preta. Os números mostram que a mulher preta, ela é a maior vítima da violência familiar. E hoje eu tô aqui só para mediar esse bate-papo, para aprender junto com vocês. Mas antes de começar o nosso bate-papo, nós temos um patrocinador oficial deste podcast, tá tudo verde. Porque essa semana eu vou lançar o meu produto de cabelo, meninas. Que ó, a minha marca, não é um produto só, a minha marca, GB Hair by Gisele Bicard. Quem diria que Deus ia morrar tanto assim na vida. Eu sou testemunha, que eu ouvia isso na faculdade. Eu queria ser famosa e a gente comeu tanta marmitinha lá embaixo na tia. No verdinho. No verdinho. R$5 a marmitinha, era janta diária, gente. E um copinho de suco de 50 centavos, era isso. E hoje a gente tá essa aqui. janta. Ai, meu Deus. Viu como que a vida é? Tudo que você joga, volta. É verdade. Cuidado que você joga na vida, cuidado universo. que você perde na vida. E esse aqui é o fluido térmico de uso diário que eu tô mostrando aí nas redes sociais, que eu já comecei nas minhas redes sociais a divulgação. Esse aqui é o sérum reparador. E meu cabelo tá lindo assim, ó, porque eu usei, tá? Sem muita pública, o povo não gosta. Vamos lá. Por que as mulheres pretas são as maiores vítimas da violência doméstica e familiar? Bom, a violência contra a mulher, né, é um fenômeno social e eu costumo dizer que há uma guerra contra nós mulheres, um fenômeno social que é invisibilizado. E atinge todas as mulheres, independente da sua cor, independente da sua classe social, do seu credo, mas os dados não deixam mentir que as mulheres negras são proporcionalmente as maiores vítimas de violência de gênero no Brasil. E não só isso, como os dados revelam que os casos de violência contra as mulheres brancas diminuíram ao longo dos anos, o que é muito bom, mas em contrapartida, a violência contra as mulheres negras, os casos de feminicídio, de lesões corporais, entre outras violências, aumentaram significativamente. Por quê? Um dos primeiros pontos, né, Vivi, desde que se foi pensado a luta que estruturou a Lei Maria da Penha, ao longo de 30 anos de debates, né, que a Maria da Penha sofreu gravíssima violência praticada pelo seu ex-companheiro, o Estado brasileiro ele se alimenta da produção intelectual, ele se alimentou da produção intelectual das mulheres brancas.
as mulheres negras não foram incluídas nesse processo de pensar as políticas públicas, de pensar a preparação da Lei Maria da Penha. E isso não se deu só nesse aspecto da Lei Maria da Penha, isso é estrutural no Brasil, né? As mulheres negras são excluídas sistematicamente, são apagamentos, né, de um epistemicídio também muito forte que ocasiona, se nós não pensamos, enquanto maiores vítimas, nós não fomos incluídas nesse processo de estruturar, de instrumentalizar a Lei Maria da Penha, obviamente, logicamente, essa política ela vai ser falha, não vai nos atender dentro dos nossos atravessamentos enquanto mulheres negras, tanto é que os dados não nos deixam mentir. São muitos fatores, porque a violência contra a mulher é um fenômeno multicausal. E eu estou citando um deles, a invisibilização, ao afastamento. As mulheres negras não foram escutadas, como ainda em muitas políticas públicas as mulheres negras não são escutadas. Engraçado que você está falando aqui de 30 anos atrás, né? Tem um discurso, qual é o nome dela? Sojourner Truth. Isso, nunca sei pronunciar o nome dela, mas eu sempre gosto de usar o discurso dela. Não tem gravado, porque foi 1890 e pouco. 1800 e não sei quanto, lá nos Estados Unidos, onde tinha uma reunião falando sobre políticas públicas para mulheres lá. Isso é a realidade dos Estados Unidos, né? Aqui na nossa realidade, na época ainda existia escravidão, né? Então, que a gente não estava discutindo nem direitos para mulheres, a gente estava discutindo humanização de pessoas, né? E ela pede a palavra e vai lá e fala: eu não sou uma mulher? Vocês estão aqui discutindo abrir a porta para as mulheres? Nunca abriram a porta para mim. Vocês estão aí discutindo o direito das mulheres trabalharem. Eu trabalho a vida toda, sendo humilhada no campo. Eu perdi 13 filhos para a escravidão. Vocês estão aqui discutindo o direito do trabalho? Então, por mais que esse discurso tenha sido realizado lá nos Estados Unidos, aqui a nossa realidade hoje é a mesma coisa. Porque quando a gente fala do feminismo, é sempre importante a gente fazer esse recorte do feminismo negro, porque a realidade social das mulheres negras é outra completamente diferente. Então é a mesma coisa. Enquanto o feminismo branco está discutindo o direito ao trabalho, o direito à liberdade sexual, as mulheres negras eram estupradas. Não existia liberdade sexual, a gente era estuprada e continua sendo, né? O tanto de relatos de mulheres que trabalham como domésticas que são abusadas sexualmente pelos patrões. Então, enquanto estava discutindo o direito ao trabalho, as mulheres negras eram escravizadas e trabalhavam no campo. Enquanto está discutindo o direito a ter voz dentro de uma relação marido e mulher, as mulheres negras sequer têm direito ao afeto, né? Então são outras discussões completamente diferentes, por isso que é muito importante fazer esse recorte e por isso que a gente tem essa discrepância hoje dos números de mulheres brancas e mulheres negras. As mulheres negras não foram ouvidas dentro dessa criação dessas políticas, né? E as pessoas quando vêm questionar de feminismo, por que existe tanto viés dentro do feminismo? Porque existem mulheres que têm peculiaridades, a mulher com deficiência, que é o que a gente vai trazer aqui, e o feminismo preto precisa ser debatido, estar nas mesas de discussão, porque são outras. Você passa por uma questão que eu não passo, porque eu sou uma mulher branca e você é uma mulher preta. E por isso também é tão importante trazer vocês aqui hoje pra gente falar também sobre o feminismo preto. E é a questão da representatividade, né? Por isso que a gente fala tanto que representatividade importa. Ai, que saco, a gente fica falando toda hora de representatividade. Mas é por isso, não tem como uma mulher branca falar da minha trajetória como mulher negra e da trajetória das minhas antepassadas, das minhas ancestrais. Não tem como eu, uma mulher que não tem nenhum tipo de deficiência, falar sobre os direitos das mulheres com deficiência. É impossível. E você falou, eu nunca tinha me atentado. Porque as nossas leis foram feitas por homens brancos, ricos, né? O nosso Código Penal é de 41, e aí as leis foram feitas por esses nomes que não tinham mulheres ali para sentar e debater. E olha só, gente, eu ia ficar arrepiada, eu nunca tinha parado para pensar que não tinham mulheres pretas fazendo lei para as mulheres. E que bom que você, eu acho que fez assim na minha cabeça na hora que você falou isso. E aí estamos aí nesse processo de enegrecer o parlamento, né? Recentemente
da última eleição, o Espírito Santo elegeu a primeira deputada federal negra, que é a Jaque Rocha. Então, o quanto nós temos que avançar ainda. Então, quando a Vivi traz esse relato da Sojourner, que ela questiona, eu não sou uma mulher, nós precisamos lembrar que no período de colonização, as mulheres, as pessoas negras, homens e mulheres, pessoas negras escravizadas, não eram consideradas sequer homens ou mulheres. Não eram pessoas. Não eram pessoas, eram macho ou fêmeas. Eram propriedades, né? E ainda que as mulheres brancas nesse período sofressem severa subalternização, mas eram tratadas como seres humanos. Eram vistas como mulheres. E nós, ao longo desse processo de colonização, passamos pela abolição, o reconhecimento, a mobilidade social, nós não tivemos nenhum direito reconhecido, simplesmente apagamentos, e isso produz efeitos transtemporais, né? Hoje nós estamos, esse panorama de mulheres negras que são massacradas, são moídas, né, pelo machismo, por toda essa série de violência, é fruto, né, desse período de escravidão, de desumanização que nós passamos, e são criadas diversas subjetividades ao longo do tempo. Gente, vocês estão falando de apagamento. Esses dias eu estava estudando para postar no Descoloniza, né? A gente pesquisa, né? A gente não posta fake news nem nada disso não, tá, gente? É tudo ali fruto de muita pesquisa, muito estudo, né? E muita responsabilidade, né? Qualquer conteúdo que a gente vai mandar a gente vai colocar aí na internet, Gisele também sabe disso, milhões de pessoas seguindo ela, qualquer coisa que ela vai falar tem que ter responsabilidade naquilo, né? Não é você só... tem que estudar, né? Exatamente. Eu virei influenciadora... Que parou aí, né? Não. Exatamente. Você acredita, Vivi? Quando eu saí do BBB, eu falei, meu Deus, por que eu estudei tanto? 5 anos de faculdade que foi sofrido, que a gente não tinha muita grana. Era tudo contado, tudo dinheiro. Depois, 2 anos de pós, depois mais 2 pós. Aí a Thaís, minha amiga, virou e falou assim, sabe por que as pessoas gostaram de você? Por causa dessa mulher que você é, depois de tanto estudo. Se você fosse só a sua zona de biquíni, você não ia ter essa legião de pessoas que te amam. Eu falei, caraca, eu nunca vou reclamar por ter... Me sinto muito grata por ter informação e continuar buscando informação, e continuar estudando livro. Porque quanto mais conhecimento, a gente se liberta. Sim. Eu e a Vivi somos provas disso. Não... Gente, eu vou contar aqui a fofoca. Vamos lá. Vai, conta. A Bela ficou chocada. Quando eu conheci a Vivi, ela estava namorada há 7 anos, ela tinha 21 anos, ia casar, e né, esse namorado tinha traído ela. Ai, gente. E ela mesmo assim decidiu casar com ele. Era da igreja, né? O pastor ali fez aquela intermediação pra casar, perdoar, seguir em frente. É isso aí. E ela, sabe aquele meme que saiu na internet esses dias? Ai, minha amiga, estou noiva, gente. Quando ela falou do casamento, ai, tá vendo o vestido do casamento, gente? Legal. Ai, amiga, eu tô feliz, tô animada. Mesmo. Que legal. E eu tinha um relacionamento super abusivo, não conseguia identificar aquela coisa, apaixonada, nós duas sofrendo ali. E a gente conseguiu, através do conhecimento, descobrir o que é feminismo, estudar e vivenciar aquilo, conseguir se libertar. E é uma luta diária. Sim. A luta a mulher tem muito isso de... Homem já nasce com a autoestima lá top. A gente não, a gente aprende a... Menina, se não tiver um cabelo bem cuidado, não é bonita. Se não sentar de perna fechada, ninguém vai querer. Isso não é coisa de moça. Sofri muito com isso. Essa socialização feminina, ela constrói em nós muitos estereótipos de gênero, do gênero feminino. E eu, né, tenho 1,80 m, sempre gostei de praticar esporte. Eu era criticado o meu jeito de andar, eu andava igual menino. Eu não sentava igual menino, não fechava as pernas. Então, assim, como isso é tão violento entre nós. Agora você falou um ponto que é importante a gente ressaltar, que você citou que também passou por uma experiência que eu sinto muito, de um relacionamento abusivo. Vivi também teve a sua história. E quando a gente debate sobre a violência contra a mulher negra, nós não estamos dizendo que mulheres negras sofrem mais do que mulheres brancas, porque a dor é subjetiva. Nós não medimos fulano, a dor em fulano dói mais do que em fulano, mas se a gente politiza mal, a gente combate mal. Por isso nós precisamos tratar de tudo aquilo que nos atravessa e de toda essa diversidade, né, de nós mulheres negras. Mas quando a gente luta por direitos, por políticas
públicas para as mulheres negras, todas as mulheres também são beneficiadas. Sim. Toda a sociedade é beneficiada através disso. Até por conta daquela frase, né, da Angela Davis, que as pessoas romantizam essa frase, né? Quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. As pessoas se romantizam no sentido de falar do empoderamento negro, mas a Angela Davis, ela quis dizer que a mulher negra, ela é a base da sociedade. Então, se a base se movimenta, galga outros degraus e consegue alcançar outros patamares sociais, obviamente que toda a sociedade também vai conseguir se beneficiar disso, né? Então, nenhuma sociedade consegue alcançar a tão sonhada democracia, a igualdade plena, numa sociedade desigual e racista. Exatamente. Não podemos... Impossível. Não avançaremos em redução dos casos de violência contra a mulher, sim, se não associarmos, como você traz essa proposta, isso à questão do combate ao racismo. Uhum. É impossível. Desvincular, né? É impossível desvincular essas coisas. Porque o que a intelectual negra Carla Cotirene e a Kimberly Crenshaw nos ensina é justamente sobre a interseccionalidade, uhum, né? Que o que é a interseccionalidade? Uma sensibilidade analítica que nos permite conhecer, entender que o racismo, o patriarcado e o capitalismo, eles estão interligados e atravessam nós três e todas as outras mulheres capixabas brasileiras de forma, nas suas medidas, totalmente diferente e, portanto, todas devem ser discutidas, né? Não exclui a outra. Exatamente. A gente estava falando de conteúdo, aí acabou que a gente foi para outro assunto. Eu estava pesquisando, olha a importância de ter a representatividade dentro do parlamento, né? Em 1990, a Benedita da Silva, né, que foi uma deputada federal pelo PT, deputada federal? Sim, pelo PT, ela lançou a PEC não. Gente, esqueci a palavra. Projeto de lei? Não foi projeto de lei, não. Foi para falar sobre a esterilização em massa das mulheres. Você já chegou a ver sobre isso? A ler sobre isso? Ela teve uma pesquisa, teve uma época, um período no Brasil, onde várias mulheres eram esterilizadas. Sim. E por que era compulsório? Porque elas não tinham acesso à informação de que aquilo era irreversível. Era a laqueadura, né? Fazia até sem o consentimento dela, às vezes no parto. Até tinha um consentimento, porque era usado como uma coisa eleitoreira, né? De comprar voto e tudo mais, né? E, obviamente, que isso atingia a massa periférica, né? E, majoritariamente, mulheres negras periféricas. Então, era compulsório, porque elas não sabiam que isso era irreversível. Então a Benedita da Silva levou isso para lá, fez uma... Gente, sumiu, vou lembrar. Vou pesquisar aqui o nome e vou falar para vocês. Que gerou todo um estudo gigantesco sobre isso. Consulta pública? Não, vou lembrar. Então depois você lembra. Vou lembrar, gente. Tá na ponta da língua. É um nome técnico, né, para esse tipo de análise, né, desses assuntos, de investigação, né, dentro ali do parlamento. E aí verificou-se que mulheres entre 25 a 45 anos, não sei quantos por cento, mais de 45% de mulheres entre 25 e 45 anos, naquele período, na década de 60, tinha sido esterilizada compulsoriamente, né? E majoritariamente mulheres negras e mulheres pobres. E daí surgiu a lei de planejamento familiar. Foi daí que surgiu a lei de planejamento familiar, onde ali vem escrito que mulheres têm direito à laqueadura, acima a idade e tudo mais, a questão de entender, né, sobre métodos contraceptivos e tudo mais. E a gente sabe que as mulheres negras são as maiores vítimas, né, nesse caso, de violência obstétrica, né? É um tema que tem tudo a ver com violência contra a mulher, né? Falar sobre planejamento familiar e tudo mais. Então eu fiquei pensando assim, se não tivesse Benedita da Silva ali, que é a questão da representatividade, de ter levantado esse ponto para poder... Essa sensibilidade, para poder entender quem que eram as vítimas, né, desse absurdo e o que poderia ser feito de política pública para poder mudar isso... Talvez continuaria acontecendo. Por isso é fundamental que nós, assim como há um movimento na América Latina de paridade nos espaços de poder, homens e mulheres representados proporcionalmente,
Esse é o exemplo, porque um homem, por mais políticas públicas que ele possa pensar, ele nunca vai pensar Nunca como vai nós. saber a dor da Sim, mulher. exato, nunca vai saber a nossa dor. Como que ele vai legislar sobre isso? Pode até tentar, mas sempre vão ficar brechas soltas. A Vivi trouxe esse tema, é muito importante, porque o Brasil ele foi o primeiro país do mundo condenado por violência obstétrica pela Corte Internacional de Direitos Humanos. O caso Aline. Aline é uma mulher negra que morava no Rio de Janeiro e ela morreu por racismo no âmbito do serviço de saúde. Então, nós temos muito ainda que avançar. A própria lei de planejamento familiar, que prevê essa possibilidade de laqueadura, ela não é divulgada. Então, o que esse podcast eu vejo como uma das funções dele? Disseminar o conhecimento para as mulheres. Porque se a gente leva o conhecimento para as mulheres sobre os seus direitos, as mulheres, as nossas irmãs poderão demandar pelos seus direitos e terem mais acesso à justiça. Quantas vezes eu fui acionada no telefone por amigos conhecidos que queriam fazer a laqueadura e servidores públicos estavam impondo barreiras que nem existem na lei. Então, assim, não adianta também só focarmos só em leis, sem fazer o que nós estávamos conversando mais cedo, sem trabalhar a perspectiva de gênero, de raça no serviço público. Porque se aquela pessoa investida no cargo, ela não tiver noção das opressões que afetam as mulheres, que afetam a comunidade LGBT, comunidade negra, enfim, o instrumento ele não vai ser efetivo, vai ser inócuo. Lembra o nome, gente, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. E a Benedita Silva, na época, ela era senadora, né? Aí aqui fala que 45... E por que surgiu esse assunto de novo? Isso aqui foi em 1990, né? Que aí surgiu a Lei de Planejamento Familiar. Porque recente, em 2017, teve um caso da mulher chamada Janaína, que ela estava vivendo em situação de rua, ela estava grávida, não sei quantos filhos ela já tinha, e o Ministério Público entrou com uma ação judicial para poder fazer a laqueadura nela e conseguiu eliminar. E até que uma ONG foi interceder por ela, entraram com um pedido para reverter isso e conseguiu reverter no STF, no STJ, ela já tinha sido feita a laqueadura. E ela não queria. Ela escreveu o próprio bilhete falando, eu não quero. Em situação de rua, ela não tem o direito à autonomia sobre o seu próprio corpo. O seu corpo. Mulher. Aí que foi até aquele The Intercept que fez uma reportagem sobre isso e buscou e relembrou a gente dessa CPI, que muita gente não sabe da existência disso. Era que eles falam o termo escambo eleitoral. Isso aí era utilizado muito com escambo eleitoral. Vota em mim que eu vou te dar um jeito de você não engravidar mais. Mas não explicava pra mulher que aquilo era irreversível. Se ela quisesse daqui 3 anos ter um filho novamente, ela não ia poder ter. Gente, que horror. Isso é falta de conhecimento, de acesso. É uma castração. E outra coisa, é bem comum a gente, quando fala sobre filhos, sobre Bolsa Família, você quer chamar, mas também por que fulana quer ter 4 filhos? Gente, tem uma coisa, a Bolsa Família tava R$80, né? Era 60, 80 mais cada filho na escola. Vocês acham que a pessoa vai querer ter um filho para ganhar? Para ganhar R$100? Pelo amor de Deus, gente. E é o a pessoa não sabe da realidade social, né? Do que é criar um filho, né? Alimentar. Às vezes a gente fala assim, de dentro da bolha e não entende. É exatamente isso. É muito fácil alguém estar sentado no seu ar-condicionado e falar, eu sou contra cotas. Você estudou em escola pública, a sua realidade é outra. Então você não fala da realidade dos outros se você não tem um mínimo de conhecimento. Eu estudei em escola pública praticamente a minha vida inteira. Quando eu tive a oportunidade de vir para Vitória estudar no pré-vestibular, o Darwin, na época, eu cheguei lá e falei, meu Deus, eram 5 matemáticas, 6 biologias, 7 nunca tinha químicas. visto na vida. Era só química orgânica no 2º e 3º ano. Eu pensei, eu sou burra. Eu não sei de nada. E eu me sentia muito mal de me sentir burra. Mas eu nunca tive a oportunidade de concorrer do mesmo patamar que as outras pessoas. Não foi permitido você acessar o ensino com eu tive qualidade. cotas. Na época era aquele outro vestibular que Direito era o 2º curso mais concorrido. Não passei, obviamente. Mas eu na faculdade, né? Eu já tava lá na frente, foi inteligente. Mas aí eu falei, meu Deus, e as pessoas que nunca vão ter essa oportunidade de fazer pré-vestibular?
Como é que vai ser? Como é que ela vai E às, competir vezes, com o outro? e às vezes não tem nem acesso, não tem conhecimento que ela pode ter acesso àquela política pública, né? Não, e muita gente não tinha que pedir. Você pode fazer sim o vestibular, marcar aqui na opção no Enem, né? Quando você faz o Enem, para você ser cotista para escola pública, ser cotista por ser negro, ou pardo, ou indígena, ou quilombola, enfim, você pode aqui ter essa oportunidade e tudo mais. A pessoa não tem conhecimento, não tem acesso. Isso é proposital, né? Porque o que eles mais temem, o que o sistema mais teme são pessoas que têm conhecimento. Tirar a filosofia, a sociologia, agora vão tirar a história também, porque eu quero, para votar em mim, eu quero a população burra, alienada, para não pensar, porque quem pensa se liberta. Claro. É o que aconteceu comigo e Elibi, a gente se libertou em vários sentidos da vida. Que bom. E quando você se liberta, você transforma. Sim. E transformar. Nossa, vou até gravar essa frase. Faz um corte desse. Quando você transforma, você começa a transformar a sociedade, o ambiente que você vive. Exatamente. E quem faz as nossas leis são aqueles homens brancos, ricos, machistas, eles não querem uma sociedade transformada. Daí tá a frase de novo, quando a mulher negra se movimenta, a sociedade se movimenta com ela. Quando ela vai se movimentando, vai se transformando, vai se cercando de conhecimento, de educação, vai galgando os patamares, ela vai transformando a realidade dela, social dela e em volta dela. E a sociedade vai... Com certeza. Mas, gente, poder público não quer isso não, gente. Poder público quer pessoas alienadas. O Brasil não quer um país... a gente quer um país desenvolvido. O brasileiro não quer um país desenvolvido. Lógico que não, porque é um país desenvolvido, minimamente a gente vai alcançando e chegando na igualdade. Para ter desenvolvimento, a gente precisa ter um mínimo de igualdade. O Brasil não quer, porque as elites não querem um país desenvolvido, porque não querem perder seus privilégios. Não quer taxar grandes fortunas, não ter uma distribuição de renda. Quem está assistindo a gente, existe um imposto, né? Imposto. Que ainda não é taxado, tá, gente? Que é o imposto sobre grandes fortunas. Não existe taxação, valor ainda para ele, para cobrar, que é 1% da população, né? Exatamente. E aí prefere fazer o quê? Aumentar o tributo, o imposto do pobre. Aí a gente se lasca e um milionário, ele não tem taxação sobre as fortunas dele. Sim, exatamente. E isso está diretamente ligado à violência contra a mulher. Tiago, mais café aqui, porque eu tô Isso ficando está diretamente ligado à violência contra a mulher, porque sem um projeto de distribuição de renda, nós vamos continuar carregando água na peneira. Porque se a mulher, é muito fácil chegar para a mulher e falar, por que você não separa? Por que você não sai de casa? Ou até mesmo, por que você não vai denunciar e chega na delegacia e é maltratada? Gente, delegacia da mulher tem que ter mulher para acolher. Tem que ter de plantão uma psicóloga. Não só mulher, mas uma mulher também com conhecimento. Porque às vezes... Uma mulher que reproduz fala machista numa delegacia, que é uma delegacia da mulher, não é mais sobre acolhimento. Sim. É o momento de você pegar aquela mulher, tá cuidar, fragilizadíssima. ter ali a psicóloga, assistente social, uma casa de acolhimento. Porque muitas vezes o homem não sai de casa, na maioria das vezes. Tinha que ter uma casa, na lei fala que tem uma casa de albergue, né? Pra acolher essa mulher, pra depois, quando ela tiver força, tirar os filhos de lá, porque muitas vezes ele segura o filho ali com ele, fazer um tratamento com psicólogo ali, naquele momento full time, e depois concomitante, tem o acolhimento judicial, mas o acolhimento psicológico é mais importante naquele momento. E financeiro também, né? Óbvio, porque não é fácil sair de casa. Minha mãe e meu pai que ele espancava ela desde que eles casaram. Aí ela fugiu quando eu tava grávida de 6 meses, ela fugiu. Aí ele foi lá, foi aquele momento da lua de mel até eu nascer. Com 15 dias de cesárea, espancava de novo, batia. Então eu fui criada com a violência. Então, pra mim, essa coisa de amor, ser tratada bem, é muito difícil, sabe? Pra é um mim, ciclo que se perpetua, né? Então, quebrar isso, só que a minha geração, né? Rompendo esse ciclo, você tá. Tô rompendo, é muito difícil receber É doloroso, amor. né? Dói, porque eu não sei dar amor. Porque eu não recebi amor. Eu não sei qual é o amor entre homem e mulher. Sim. Eu falava que amava ela como. Tanto que eu, naqueles 5 linguagens do amor, a minha linguagem é... presente. Você viu que vocês chegaram, eu fiz o quê? Eu dei uma base da make-up, um corretivo da casa pra essa aqui. Um pó também eu te dei, né? Sim. Um pó, que é essa a minha linguagem do amor. O Thales fica te amo, e eu fico, encosto muito. Porque quando você é criada ali com
na raiva, no ódio, naquela coisa toda, as próximas gerações, até quebrar tudo isso, vai muitos anos. E isso é fruto exclusivamente do patriarcado, né? Esse modelo de educação autoritária, de convivência familiar, é fruto do patriarcado, e isso produz e reproduz violências de todas as formas ao longo do tempo, adoecimentos também, né? Nossas mães são, assim, quando eu penso assim, em feminismo, em direitos humanos, a minha referência é minha mãe, mesmo ela sabendo, mesmo ela não se autodeclarando como feminista, né? Mas foi uma mulher que as nossas mães são exemplos gigantescos de que a meritocracia é uma grande falácia. Para que lutar, se esforçar mais do que as nossas mães e às vezes não conseguir alcançar a mobilidade, nem um terço, o né, fruto daquele esforço. Então, taxar grandes fortunas, distribuir renda de renda, disseminar o conhecimento dos direitos das mulheres, tudo isso, a violência, como eu falei no início, a violência contra a mulher, ela é multicausal, ela não está ali só não acontece só porque a mulher é apaixonada e como a gente escuta autoridades falando, mas daqui a pouco vai voltar. Então, assim, dói na alma. Nós, enquanto advogados, nós sabemos que isso é uma realidade. Sim. E isso influencia no julgamento de um pedido de medida protetiva, isso influencia no julgamento de uma ação de guarda. Estamos aí também no combate para derrubar a lei de alienação parental. Então a luta é muito grande. Por isso, gente, o resumo de toda essa conversa aqui é daqui a 2 anos temos eleições novamente. Vote. Mulher vota em mulher. Mulher vota em mulher preta, mulher vota em quem te representa, na verdade. Porque o homem branco, desculpa, não vai representar. Exatamente. O homem branco me oprimiu a vida toda. Mulher comprometida com as nossas pautas. Não é para cumprir tabela. Não é eleger uma senadora como a senadora Damares. Exatamente. Que destruiu todos os dias toda a política, juntamente com o governo Bolsonaro, toda a política de direitos de direitos a favor das mulheres. Nós estamos, assim, a perspectiva desse novo governo que se inicia é uma construção praticamente do zero e tem que passar por de forma transversal, um retrocesso muito grande. E por isso que nas últimas eleições eu falei, deixa eu pegar todas as mulheres aqui, que eu quero votar em mulher, gay, que eu não tenho opção, né, para presidente, só tinham homens. Não tinha nem como pensar, né, gente? Era contra tudo que a gente tá falando aqui. Bolsonaro representa tudo ao contrário. Tudo ao contrário. Não defende o interesse das mulheres, nunca. Isso é claro. E por quantas vezes nós vimos o Bolsonaro desrespeitando, sendo misógino com jornalistas. Qual o poder que o chefe da nação, quando ele faz isso em meio nacional, ele está legitimando a violência. Se um influenciador, quando fala alguma coisa na rede social, ele está influenciando pessoas. É aquele grupo ali, ó. Você pode ter certeza que uma pessoa que é uma maior influência do Brasil, né, que fala pro Brasil, quando ele fala alguma coisa, outras pessoas vão seguir aquele pensamento. Sim. E quando as pessoas já pensam daquele jeito, eles só endossam. Sentem empoderados, né? Racista, homofóbica. E nesses últimos anos, nesses 4 anos, tudo que a gente lutou para chegar, parece que foi. Sim. Porque as pessoas se sentiram empoderadas, né? Eu tenho um chefe de Estado maior que representa o nosso país. Penso da minha forma. Penso da forma que eu penso. Eu tô errado? Eu não tô errado. Eu tô certo. Gente, pensar desse jeito. De uma outra pessoa nunca. É uma coisa que eu quero falar aqui. Eu odeio essa palavra, menina. Eu odeio. Também detesto. Porque a dor de uma pessoa que você não consegue imaginar a dor dela, não é mimimi. Se eu vir e falo, me senti ofendida porque um homem falou isso comigo. Se você é homem e não consegue imaginar com a minha dor, você só respeita. Porque você nunca, né, tem gente que não é sensível de se colocar no lugar do outro, que não tem empatia. Mas nunca fala que é mimimi. Nunca fala com uma mulher preta ou um homem preto passou por uma situação de racismo. Mimimi. Racismo não existe, gente. Tá entranhado no Brasil hoje, supostamente a gente acredita que a Vivi passou por uma situação de racismo, quando foi entrar num prédio, ela estava com uma mala e pediram para ela entrar pela porta dos fundos, elevador de serviço. Nós não vamos acusar diretamente, que pode ser que é uma lei do prédio entrar com mala e tem que ser pela porta dos fundos. Mas na hora, quando ela me falou, eu só olhei para ela e falei, eu acho que foi isso.
Exatamente. E eu não consigo imaginar quantas vezes na sua vida você passou por situações parecidas com essa, piores que essa, olhares. Hoje elas estavam falando aqui que muitas vezes as pessoas perguntaram: você trabalha aqui? Oxi. Típico. Gente, eu posso estar. Esses dias eu estava no mercado, eu estava com uma cor de roupa totalmente diferente do uniforme do mercado, gente. E ela, a senhora branca, uma senhorinha idosa, não é porque é idoso não, gente, porque tem mania de falar, porque é idoso, que ele vive em outro tempo e tudo. Não, minha avó não tem. Mas a minha avó eu educo, tá? Sim, exatamente. Eu ela. A minha avó também eu Eu educo. falo: vó, essa frase é racista, Sim. essa frase é machista, a senhora não pode falar isso, vai machucar outras pessoas. Isso. E por mais que ela nunca imaginei, eu não sabia, agora ela tá sabendo. Tá Agora ela sabendo? A partir de agora você não sabia, agora você tá sabendo, e a partir de agora, se ela continuar reproduzindo isso, ela vai ter a consciência que a senhora tá sendo racista, né? Então, a senhorinha chegou até mim: você trabalha aqui, gente? Não foi uma nem duas vezes, não, a minha vida inteira. E isso porque quando eu comecei a reparar, porque por muito tempo passava batido, né? A gente passa por essas violências. Foi criada numa família branca, né? É, exatamente. A família da minha mãe, a família do meu pai são uma família de pessoas pretas, e a família da minha mãe é uma família de pessoas brancas indígenas. Eu fui criada na família da minha mãe e lá era outra realidade, né? Não tinha ninguém com a minha cor de pele para poder me ensinar a sobreviver nessa sociedade racista, né? Era o máximo: deixa pra lá. Não foi só isso. Você é linda, como se o fato de eu ser bonita fosse minimizar a violência que eu tô passando, né? Não, deixa isso pra lá. Então, assim, até eu conseguir identificar, foi muita violência que eu sofri. Aí, quando eu comecei a identificar, aí é o dobro de violência. Porque aí, a todo momento você tá ali. Eu e o Wanderson no forró que a gente foi. Essa pessoa... Final de semana, a gente foi no forró sábado, né? E, ai meu Deus, não sei se eu posso contar a experiência dele, né? Mas, enfim. Vou citar, já comecei a falar, vamos lá. Que é uma experiência que todo mundo passa, né? Tava ele chegando perto do local, a mulher escondeu a bolsa. Meu Deus. Então, assim, eu já passei por isso. Você já deve ter passado por isso. Ele por ser um homem preto, já passou por isso. Retinto Homem também. preto retinto, já passou por isso. Inúmeras vezes, mas ainda assim é algo que destrói a gente, porque a gente fica assim... Às vezes nem o ódio... Mano Brown é um cara foda. Nem pode xingar aqui? Fenomenal. Um cara fenomenal, é foda. Mano Brown é foda. Eu falo que hoje em dia eu sou testemunha de Mano Brown. A gente na terra, Mano Brown. Testemunha de Mano Brown, a nova igreja. É a nova igreja. Ele teve é porque lançou agora o documentário dos Racionais, né? O Racionais perfeito. já mudou a vida e a realidade de muita gente, cara. Eu já ouvi vários garotos. Eu dei uma palestra numa escola pública semana passada e eu citei Racionais, e o menino falou: Racionais já mudou a vida de muita gente. Tipo, eu ouvi ele falando isso, sabe? E eu fiquei até arrepiado na hora, porque assim, é uma cultura que vem da rua, é uma linguagem que vem da rua. Então ele deu voz a várias pessoas e a várias violências, e para várias pessoas que não tinham como falar sobre aquilo, né? Enfim, no documentário ele fala que o racismo ele é tão cruel com a gente que ele tira até o ódio, porque o ódio é importante na guerra. Quando você sente ódio, você tem força para lutar. O racismo ele é tão cruel que ele tira até isso da gente. Então, quando eu vejo uma situação dessa da mulher achando que eu vou furtar a bolsa dela, que eu tô chegando perto dali, você sente um banzo, você sente um amargor, mas até o ódio me é tirado porque eu fico sem força para lutar. Sabe, pra poder ir lá e falar com ela: carinha, você tá achando que é? Tipo assim, drena a nossa energia. Tipo, da gente ir lá falar com ela pra poder colocar ela no lugar dela, pra ela entender que não é sobre isso, sabe? Mas é tenso. Às vezes, realmente, a gente passa por algumas situações, depois a gente fica remoendo. Poxa, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ter explicado pra ela. Ou se às vezes é alguém que não agiu de forma tão violenta, mas assim, fez um comentáriozinho, foi: poxa, podia ter constrangido aquela pessoa de alguma forma, falado que aquilo é racista. Porque ninguém sente vergonha de constranger a gente, né? De ser racista com a gente. Então a gente tem que parar com essa mania de achar que tá causando climão, né? Mas a gente tá tão esgotado, cara, que eu fico: saco, deixa pra lá e vida que segue. Mas aquilo vai corroendo. Aí depois eu vou pra terapia, né? Falar pra minha psicóloga: passei por isso, não tive força pra reagir, porque o racismo ele tá me minando até na minha reação, né? Isso é muito cruel, muito cruel. Eu acho que a Audre Lorde, ela tem um texto muito bom, acho que está no livro Irmã Outsider, que fala sobre a gente usar o ódio como uma ferramenta política, né? Dar essa transcender, né? Mas às vezes estamos tão
minados, né, literalmente, de todas as energias, e até para se erguer e levantar a voz, como a Angela Davis fala, é difícil. E você está falando assim, o racismo, é porque a gente está falando aqui sobre feminismo negro, são mulheres pretas, né? Então é impossível a gente não falar sobre o racismo em si, que atravessa não só as mulheres, mas os homens negros e toda a sociedade. E se você for ver os dados, o racismo está ali, engendrado ali em quase todos, né? Quando a gente fala de violência contra a mulher, as mulheres negras são as maiores vítimas de violência, isso por conta de questões raciais também, por conta do racismo. Se a gente for falar das maiores vítimas de suicídio, homens pretos. É um número? Maior número. Homens pretos. Por quê? Por conta também do racismo, gente. O racismo acaba com o nosso psicológico. Deixa a gente doente, acaba com o nosso psicológico. Se a gente falar sobre violência policial, pessoas pretas também são as maiores vítimas. Homens pretos, jovens, né, de 15 a 29 anos, por conta do racismo também. Então, cara, enquanto a gente não discutir racismo, as consequências dele na nossa sociedade e políticas públicas para poder a gente chegar no princípio da isonomia, não da igualdade, a igualdade nunca vai chegar, né? Na equidade, a tão sonhada equidade, cara, não adianta. A gente vai ficar aqui falando, batendo beiço, né, igual a gente fala, e a gente vai chegar a lugar nenhum. Porque não adianta existirem os dados, fazer os levantamentos, e os dados, eles são uma parte. No Brasil, a gente produz dados, e quando vai na execução das políticas públicas, não tem. Para que esse monte de dado, então? As maiores vítimas de violência policial são jovens pretos. O que a gente tem feito nas academias de polícia que está formando esse monte de máquina de matar pessoas pretas para poder mudar essa realidade? Nada. E assim, pelo menos o Espírito Santo tinha tirado a matéria de direitos humanos. Não sei se voltou da formação de policiais. Lembra aquela vez que começou a formar? Eram 3 turmas pro ano, porque eram 9 meses de estudo, tá, gente, aqui no Espírito Santo. E aí teve um ano que fizeram várias formações e jogaram aquele bando de policiais que eles também sofrem, gente, de ir pra rua, ser uma formação que realmente forme pessoas prontas para lidar com outras pessoas na rua. Porque não é fácil ser policial. Só que nós, como advogados criminalistas, a gente sabe que muita coisa acontece. E a gente tem um público-alvo, né? A polícia tem um público-alvo ali, que ela... Por que a cadeia tá lotada de preto pobre favelado? É o preto pobre favelado que comete mais crime? Não. A política Só que quem vai ser preso? Quem furta, vamos lá, um copo, ou quem sonega 1 milhão, 1 bilhão de imposto. Ou quem transporta, é seletividade penal. Quem transporta cocaína no avião da FAB. Exatamente. Eu no BBB eu falei de seletividade penal. Esses dias falei no Twitter também. E as pessoas interpretaram errado. Só que é isso, é um grupo social que tem cor, que tem bairro onde mora, que tem que ser preso. Porque o Estado tem que passar a sensação de... a gente funciona, roubou um copo, vai ser preso. E tem os crimes ali que a cadeia tá lotada, que é tráfico, que é roubo, que é... Outro crime é homicídio? Furto, roubo e tráfico. São discursos que estão sempre no senso comum. Dia desses eu vi uma matéria na Gazeta, que a Prefeitura de Vitória está com um projeto muito interessante para pensando em implementar um benefício para as vítimas de feminicídio, que é nada mais justo. E a quantidade de críticas, quanto nós precisamos avançar nesse discurso, quantidade de críticas, porque aí são vários desdobramentos, porque quando uma mãe ela é assassinada e os seus filhos vão ser cuidados certamente por outras mulheres, na maioria dos casos, ou avó, ou uma tia, e a gente chega na divisão sexual do trabalho, como a Silvia Fedes nos ensina, onde a mulher, principalmente a mulher negra, ela é vista como aquela que pode trabalhar de graça. O cuidado de uma criança ou de um adolescente, ele não é um emprego, mas ele é um trabalho, e é um trabalho que não é remunerado. Então, além de estarem criticando, a gente ainda volta naquele velho discurso de sempre, é só aumentar a pena.
Se aumentasse a pena, fosse a única medida efetiva, a qualificadora do feminicídio teria reduzido os casos de feminicídio. E pelo contrário, só aumentou. Então, as mulheres, fazem aqui um convite para que as mulheres não caiam nesse discurso unicamente de leis mais severas, porque isso não vai, as leis não vão nos salvar, somente as leis não vão nos salvar da violência. Nós precisamos de renda básica, nós precisamos de creche para as crianças, para que as mulheres possam trabalhar, nós precisamos de combater a violência obstétrica, precisamos que as pessoas que estão no poder para nos representar façam o seu papel e legislem ao nosso favor, mas não só na área criminal, mas também nas políticas públicas, para que deem meios para que todas as mulheres consigam sair de relações abusivas vivas. Isso aí, muito bem. E a gente me veio na cabeça quando ela estava contando sobre vítimas de... os filhos, ou né? Vítimas de violência. Órfãos do feminicídio. A gente estudou com órfãos do feminicídio. Eram 4 filhos. O pai matou a mãe na frente dos filhos. Eram todos menores de idade, foram todos para o abrigo. 2, os mais novos, conseguiram ser adotados. E os outros... Aí tinha um com deficiência e tinha o nosso amigo da faculdade. Aí esses 2 ficaram passados, né? Ele fez 18 anos e teve que ser expulso do abrigo. Você imagina? Ele estudava, fazia faculdade com a gente, conseguiu uma bolsa. Tá, eles iam se manter como? Que casa que eles iam morar? Tinha aposentadoria do irmão, mas, gente, com salário mínimo, a gente sabe que para 2 sobreviverem... Impossível. Ainda mais fazendo direito, tinha um estágio, R$400. O menino que tinha as suas necessidades especiais, remédio, todas as coisas. Se ele tivesse um auxílio, porque a mãe foi vítima de violência doméstica, foi morta, você pode ter certeza que a vida deles ia ser bem diferente. Com certeza. E eu ficava pensando às vezes, meu Deus, como que os 2 fazem para sobreviver? E as pessoas ainda, a sociedade com esse discurso minimalista, né, acha que só aumentar a pena ou que só prender vai mudar tudo. Gente, o Brasil é o país que mais prende. É o terceiro país que mais prende do mundo. A maior população carcerária, né? E para os Estados Unidos. China e Estados Unidos. Então, é o terceiro país no mundo que mais prende. Que mais prende. O Brasil prende muito, só que prende mal, né? E a gente sabe qual que é a maior parte da população. Mais barata. Exatamente. Mas isso vem de lá de trás, né? Encarceramento em massa, mas que tem cor, que tem classe, não é? É um projeto de eugenia, né? Total. É um projeto de eugenia. Antigamente que a eugenia era feita com... Tinha gente que fazia estudo mesmo, falando, né? Que os negros eram menos inteligentes, pelo tamanho do crânio e tudo mais. Racismo, aí teve a lei das terras, né? Que veio a galera branca para colonizar nosso país, porque tinha muitas terras produtivas, e não tinha ninguém que são terras indígenas que tem. Exatamente. Essas terras tinham donos, que são os indígenas. Exatamente. Não tinha ninguém que pudesse trabalhar aqui e tudo mais, mas tudo foi um projeto de eugenia, né? Para embranquecer a nossa população. Embranquecer a população e prender gente preta, que também o Estado teve uma lei, né? Que foi o Código Penal da época, né, de 1890, né? As pessoas que fossem pegas após a abolição, transitando na rua, eram presas. A lei dos vadios e capoeiras, né? E quem fosse pego praticando a capoeira também seria preso. Já começou aí, a gente vê o resultado hoje, né? Da a terceira maior população carcerária, mais de 50% pretos e pardos, né? E mais de 46% presos provisórios, né? Porque não interessa se transitou julgado ou não, se ele é inocente ou não, ele tem que ficar preso, porque é assim que acontece no nosso país. Vocês são criminalistas, eu não sou criminalista não, gente. Vocês são criminalistas, vocês sabem mais que eu, mas eu fico revoltada. E uma outra questão, acho que não acredito na lei Maria da Penha, é que a educação desses infratores, que foi preso por matar, por bater, reeducar esses caras. Porque no Brasil tem a prisão, mas a ressocialização, que é o principal, você vai punir, beleza, mas eu vou soltar ele como? Eu tenho que soltar ele como um homem melhor na sociedade. Não existe. Você matou sua mulher, vamos ensinar pra ele feminismo, vamos mostrar pra ele de uma outra forma, através da educação, que ele não pode cometer mais isso, porque uma hora ele vai sair, não existe prisão perpétua no Brasil. Não existe, ele não vai ficar preso pra sempre. E vamos educar esses caras, ficou preso 5 meses, porque uma lesão leve. Mas e aí, ele vai voltar, gente, é óbvio que ele vai voltar a fazer aquele ato.
porque ele foi educado daquela forma. E a ressocialização, ela não acontece. Porque não tem educação para todo mundo, não tem trabalho para todo mundo, é um ou outro que é beneficiado ali. E vamos falar aqui um segredo pro Brasil. O auxílio reclusão, quase ninguém que recebe. Tá? Exatamente. Quase ninguém. Só quem é segurado. Exatamente. Então tem que ter qualidade carteira assinada e o salário tem que ser, não sei se ainda até R$1.200 ali. São vários requisitos, né, que tem que ser preenchidos. Então, mas esses discursos... Eu, sinceramente, eu nunca vi. Lá no meu escritório faz previdenciário. Eu nunca vi um auxílio reclusão deferido. Você tem uma ideia? Eu acho que no meu tempo de atuação também, se eu ouvi um ou dois, são muito. casos raros, né? Mas esses discursos são discursos típicos de voltar à origem de como a questão da violência contra a mulher era tratada como um problema intrafamiliar exclusivamente, né? E briga de marido e mulher não Ninguém se mete mete a colher. Por isso que as pessoas ainda se manifestam contra benefício para os órfãos do feminicídio, que isso tem que ser do meu ponto de vista, um projeto federal para que todas as mulheres no Brasil, que infelizmente todas as famílias que possam passar por essa grave violência, né? A gente espera que isso não aconteça, mas devemos estar munidos e estruturados para dar condições para que as famílias consigam criar dignamente os órfãos do feminicídio, como o caso do colega de vocês, que vocês relataram. Então a gente vê reprodução de um pensamento que praticamente culpabiliza a mulher por ter sofrido a violência, por ter morrido, e os seus filhos ali têm que ficar à mercê. Então a violência contra a mulher é um problema do Estado, e o Estado, quando for para ressocializar, capacitando perspectiva de gênero, os agressores, dando o suporte às mulheres vítimas, isso é um problema do Estado, porque é o Estado que alimenta essa estrutura que quer nos destroçar todos os dias. O Espírito Santo é um dos lugares mais perigosos para nós mulheres. E a criação dessa Secretaria da Mulher, como eu li na matéria, isso é urgente, não é nem de se pensar se vai criar ou não, né? Isso é necessário, porque os casos de feminicídio estão aumentando, e o que vem sendo feito, né, com essas pessoas que estão perdendo sua vida, essas mulheres que estão ficando com sequelas graves e para o resto da vida. Nada, ficar só discutindo. Exatamente. E a prática, né? Mas não produz efeitos práticos, né? Práticos e constantes, né? Não só ali agora, não, vou fazer isso aqui agora. E a constância, porque esses homens, os agressores, são presos, aí vai para um lugar onde continua se perpetuando uma violências, né? Continuam tendo acesso a violações sexuais também, muitas vezes, com um discurso extremamente machista, né? Fazer de mulherzinha, né? Que utiliza dentro da cadeia. Também é um discurso machista. Então ele sai de lá, vai sair de lá ressocializado? Vai sair de lá pensando que ele fez é algo grave, que é uma violência que deve se encerrar? Mente vazia, oficina do diabo. E eu já passei muitas horas dentro de presídio. Ela é mente vazia, porque não ocupa. Você imagina, são homens fortes, jovens em sua maioria, dispostos a trabalhar, estudar. Se você não coloca ele para desenvolver uma função, para ter um curso técnico, para liberar para fazer uma faculdade online, no presídio de Colatina, que eu visitei, tem uma ala para eles estudarem, fazerem... Você conhece o de Colatina? Não. Lá eles desenvolvem também, faz peruca para legal. mulheres vítimas de câncer. Olha, que trabalho. E assim, o diretor de lá da época, ele incentivava isso nos presos, porque são homens, eu tenho certeza que, você quer estudar? Vamos estudar? Com tem oportunidade? Vocês vão trabalhar aqui no presídio, vamos cuidar dessa horta. Pegar o que eles têm ali já, se você é pedreiro, vamos aqui reformar aqui, né? Você é professor, você quer dar aula na escola, sabe? Já usar a qualificação da pessoa para ajudar os outros presos. E é óbvio, preocupar a mente dele. Porque você pega um cara que fica 5 anos à toa, gente, o que você vai... Nossa, sua cabeça à toa, 5 anos. Mas aí é em conjunto, né? O Estado, os diretores do... tem que partir do Estado. Do Estado. Né? Aí junto os diretores, às vezes, ali dos presídios que não tem interesse, acha que só vai combater com violência mesmo. Aí é uma coça. Então quando você vê um candidato fazendo um discurso de ódio, gente, isso é muito perigoso. Oxi.
Olha o que está acontecendo, Muito gente. grave. Nesses 4 anos e agora, nesse fim desse ano. A violência e a gente teve até aqui no Espírito Santo, né, uma situação de um rapaz que cometeu uma violência horrível por um discurso de ódio, né? O rapaz de Aracruz. Você viu? Você acompanhou? Nossa, que horror. Com a suástica Com a suástica no braço. Aí agora o pai, falaram que o pai comprou o livro para ele, né, de Hitler, que incentivar. E estão vendo se o menino tá ligado com essas questões, com grupos nazistas, né, de outros lugares do país. Mas era um discurso, começou com um discurso de ódio, né? E que não há fiscalização também, né? Porque falam-se muito que esses discursos de ódio estão na Deep Web, mas eles estão nas redes sociais, está no Instagram, isso está no Facebook, o discurso está no Twitter. Será que é a rede mais tóxica, mais odiosa do que o Twitter, onde as pessoas verbalizam ali tudo que há de pior nos porões das suas almas, que o Instagram, né? ele tá muito de uso. Muito também, né? É assim, a gente foi eleito como o país com o maior número de depressão e ansiedade da América Latina. Não saiu essa semana? Você vê os comentários, entra em site fofoca e lê o que está escrito aí. As pessoas, elas jogam toda a frustração, todo o ódio, toda a raiva em pessoas da internet, Que não tem nada sem a ver com conhecer, sem saber quem é, sabe? Porque eu tenho que defender o Twitter, porque eu amo o Twitter, né? Mas realmente... Eu também, é a minha rede social favorita. Também. Eu acho o Instagram mais Eu tóxico. acesso à informação no Twitter, eu acho acordo, muito legal. Vejo ali jornalismo, o que está acontecendo no mundo, no Brasil, tudo no Twitter. Mas, como várias pessoas, vários pensamentos, vão ter vários discursos ali dentro. E vocês acham qual é o caminho para a gente buscar a liberdade das mulheres pretas, para tentar acabar com a violência contra a mulher? Qual é o caminho? É a pergunta valendo 1 milhão, tá, gente? Educação, primeiramente. Educação que eu digo não é só na escola, não, primeira e segunda série, não só isso não, gente. Educação é levar o conhecimento, né? A gente tá falando que começou falando muito de feminismo e tudo mais, feminismo negro. Você deu o exemplo da sua mãe, que é maiores feministas do que as nossas mães, sendo que elas nem sabem o conceito de feminismo e não sei quem escreveu o livro tal que fala sobre feminismo. Nem é isso, gente, mas como que a luta delas literalmente tira do livro, né, da teoria e coloca na prática o que seria um discurso feminista, né? Então, a educação nesse sentido, né? A gente precisa nomear as violências e as opressões, as mulheres precisam entender o que elas estão passando, porque a gente fala muito, quando fala de violência contra a mulher, só de violência física, né? E a lei fala de outros tipos de violência patrimonial, né? Violência psicológica. A violência patrimonial, muitas mulheres nem sabiam que existiam. Que ela recebe o salário, dá na mão tudo do marido, não fica com 10 reais no braço. Um exemplo que eu estudando descobri que é, por exemplo, você é dentista, seu instrumento de trabalho ali, o seu manicure, o seu alicate, ele fica sob o poder dele. Isso é violência patrimonial. Se ele pegar o seu documento, carteira de trabalho, não, você pode ir embora, mas os documentos são meus. Isso é violência patrimonial. Sim. Então, quando você é casada, né? O cara pega e fala, não vou usar camisinha, você não vai usar mais. Isso é violência sexual também. Ou você vai ter que usar alguma coisa, isso é violência sexual. Sim. E muitas vezes a gente passa por algum tipo de... Não sei se você já transando, a pessoa insistiu ali pra não tirar usar. a camisinha. Tem um termo, não me recordo pra essa. Isso é crime, na verdade, também, Sim. né? Tem figura típica específica, mas tem um termo agora, eu não me recordo. Só que às vezes a gente pensa que a violência está sempre no outro. Quando você começa a ficar muito intelectual, né? Ler muito, você começa a achar que é sempre o outro. Mas acontece com a gente várias vezes. Sim. Claro. Sim. A gente começa a identificar na gente. Por isso que eu falando, a transformação, ela começa pela educação, né? A educação transforma realidades, né? A partir do momento que eu tenho conhecimento, dei uma palestra no CRAS e falei sobre violência doméstica, os tipos de violência, aquela mulher que está numa situação de completa vulnerabilidade, vai começar a abrir a mente dela, talvez isso que eu estou passando aqui dentro de casa é uma violência. Quem que eu posso procurar? Né? Ali no CRAS tem um apoio, uma equipe multidisciplinar de apoio que eu posso procurar para me desencilhar dessa violência. E não só para as mulheres vítimas de violência, né? Para os agressores também.
Que é igual a gente tava falando aqui agora, né? Não adianta nada. Aí prende o agressor entra lá na cadeia, depois solta um bicho vítima, que também sofre violência os anos que ele fica preso, solta lá na sociedade. Se vira aí agora. Vai continuar reproduzindo violência. É um ciclo sem fim, gente. É um ciclo sem fim. Nunca vai acabar. Basicamente isso. São muitas lutas, né? Muitas lutas. Ai, gente, sim. E eu quero agradecer ao nosso patrocinador oficial aqui, gente, ó. Geberré. O cheiro é maravilhoso. Ó. Cabelos crespos e cacheados também, gente? Todos os tipos de cabelo. Todos os tipos de cabelo. Olha, que eu tô precisando. Meninos. Porque é verde, porque não é rosa nem azul. Olha Ai, o que cheiro. delícia. Ai, vou colocar nas minhas tranças também. Minha transista não vejo, né? ela vai te pegar. Ai, que delícia. Vai, vamos. Maravilhoso. Amei. Nossa, a fragrância Ó, o perfeita, cero reparador, Vi. deliciosa. Eu tô precisando de um desse pro meu cabelo cacheado. Gente, mas uma outra questão eu acho que é votar em pessoas corretas para a gente ter uma lei, não aumentar a pena no Brasil. Porque, gente, não adianta você colocar penas de 100 anos, 200 anos. Uma lei mais severa não vai reeducar a sociedade. É política pública, Só gente. uma lei não vai precisa dar de política condição pública. para a mulher poder sair de casa ou alugar uma casa para ela ou mudar de cidade quando é necessário, porque existem situações que estão em um nível tão grave assim. Então, a violência doméstica, volto a dizer,